Olá, povo de Deus, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, 28 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 8, 20 a 23 e Lucas 9, 51, 56. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Continuamos nossa reflexão sobre Zacarias, que vive um tempo muito especial do povo de Israel. Pois, uma vez voltados para a sua terra, depois de longo tempo de exílio na Babilônia, o povo tem sérios questionamentos sobre a presença de Deus em sua vida. O tempo do exílio foi marcado por muitos questionamentos sérios sobre a fé no Deus de Israel. Eles que se acreditavam como povo eleito por Deus, povo que mereceu uma intervenção tão forte de Deus, libertando-os do Egito, enfrentaram um exílio muito duro. Os babilônicos questionavam onde estava a força do Senhor dos Exércitos, que havia permitido esse desterro e a devastação de Jerusalém. Muito interessante o Salmo 137, que de maneira poética canta a dor do povo no exílio, dizendo: à beira dos rios da Babilônia, ali ficávamos sentados, desfeitos em prantos, pensando em Sião. Nos salgueiros da vizinhança havíamos pendurado as nossas cítaras. Ali, os conquistadores nos pediam canções e os nossos raptores melodias alegres. Cantai para nós algum canto de Sião. Como cantar um canto do Senhor em terra estrangeira? As provações do exílio e as grandes dificuldades do momento presente, miséria, desânimo, suscitam a questão: será que Deus ainda está presente no nosso destino? Nesse contexto, Zacarias exerce um papel importante de profeta da esperança. A uma comunidade que as dificuldades materiais e as decepções levariam à dúvida ou à resignação, ele proporcionava nova esperança, induzindo-a à ação. O nosso texto de hoje vislumbra a possibilidade de adesão de muitos povos ao único povo de Deus. O que pode parecer uma visão de amplidão e inclusivistas, ainda sofre da mentalidade de que Jerusalém é o centro do mundo. Todos serão aceitos, desde que reconheçam a proeminência de Jerusalém. A expressão 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações quer significar a totalidade de todas as nações que reconhecerão que Deus de fato habita no meio do povo de Israel e sua casa está em Jerusalém. Lucas 9, de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes
puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. O começo da perícope de hoje indica o começo da segunda parte do Evangelho de Lucas. É a subida de Jesus para Jerusalém, para a cruz, para o céu. Essa parte vai do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27. Lucas acentua a decisão firme de Jesus de se pôr a caminho de Jerusalém. Essa viagem de Jesus será marcada por seus ensinamentos, parábolas, milagres, controvérsias. Como diz Shekel, a viagem começa solenemente enviando à frente quem prepare o caminho e alojamento. Logo tropeça em resistência. Desta vez são os antigos rancores dos samaritanos contra os judeus, radicados na conquista pela Assíria. Rancores esses manifestados no tempo de Esdras. Os samaritanos tinham seu templo no Monte Garizim e não reconheciam o de Jerusalém. A reação dos discípulos, representados aqui pelos irmãos Tiago e João, à resistência dos samaritanos, lembra a de Elias contra os profetas de Baal, quando disse: se sou um profeta, que caia um raio e queime a ti e a teus homens. Reação que parece justificada pela ofensa feita àquele que é mais que um profeta. Como ousam os samaritanos recusar hospedagem ao mestre? Jesus havia instruído os discípulos que, em caso de recusa de hospedagem, deveriam bater o pó das sandálias em testemunho contra quem assim agisse. Mas não havia mandado botar fogo. Jesus, uma vez mais, vai corrigir o pensamento dos discípulos. E eles vão tomar outro rumo, vão para um outro povoado. Jesus entendia perfeitamente as razões das dificuldades dos samaritanos em receber um galileu que está em peregrinação para Jerusalém. Por isso, Jesus não hesita mais tarde em tomar um samaritano como exemplo de uma atitude digna frente aos arrogantes judeus representados pelo sumo sacerdote e pelo levita, que não socorreram o peregrino assaltado e caído na beira da estrada. O fato de Jesus tomar a firme decisão de partir rumo a Jerusalém, depois de já ter dito aos seus discípulos que ele será entregue nas mãos dos homens e que estes o matarão, revela que Jesus tem plena consciência de sua missão e que a assume com coragem. Desta forma, instrui os seus discípulos para que também não tenham medo de enfrentar os obstáculos que encontrarão pela frente. Somos convidados hoje a caminhar na estrada de Jesus, mas revelamos tanta covardia pelo caminho que precisamos voltar a Jesus constantemente e aprender dele essa força e coragem. Jesus e seus ensinamentos são atuais e decisivos na nossa vida. O Papa Francisco disse na sua exortação Evangelii Gaudium: cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade
e terá coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Um beijo no seu coração.